Paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para mais uma pré-aula, né, da nossa revista Atualidade Cristã, agora lição de número 12. Mando um abraço para todos que têm acompanhado o canal, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Vamos lá, lição de número 12, 18 de dezembro de 2022. O nosso tema é um tema primordial. Nós vamos falar de algo que é primordial na vida do cristão verdadeiro, né, que é a oração. Preste bem atenção no nosso tema, que é uma vida de oração. Não é momentos de oração. Não é orar quando está passando por alguma tribulação apenas, mas sim uma vida de oração. Isso fala de um estilo de vida, não fala de momentos, né? Porque a oração ela é primordial na vida daquele que serve a Deus. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Temos aí como fundamento Tiago, capítulo 5, versículo 16, referências bíblicas, Tiago 5, 13 a 18. Objetivos: temos como objetivo geral refletir sobre o poder e a eficiência da oração de acordo com os ensinos de Tiago. Conhecimentos específicos: mostrar que o crente, ao invés de murmurar, mediante as aflições da vida, deve se entregar à prática da oração. Refletir que não é a oração pura e simples que cura as enfermidades, mas sim, né, a oração da fé. Mostrar que o profeta Elias, embora tivesse suas orações ouvidas por Deus, era um homem comum, como os homens de qualquer geração. O tópico primeiro. A oração como respostas às aflições. A oração não gera vida fácil, mas produz esperança. É uma grande verdade. Quando estamos sofrendo algum tipo de aflição, é difícil estarmos alegres. É difícil, né? Alguém está passando uma aflição e estar alegre. Por isso, Tiago nos impulsiona a orar. Tiago 5,14. Paulo incentivou seus companheiros de viagem a ter esse sentimento de bem-estar mesmo nos momentos de aflição. Então, esses momentos de bem-estar ele vem através da confiança. Porque mesmo, irmãos, quando nós estamos passando por alguns problemas, algumas provações, nós temos a confiança de que esse problema vai ter um fim e que logo a bênção chega. Logo que vem a tempestade, a bonança também nós cremos que a bonança ela chega. A Bíblia fala que nós temos um socorro bem presente na hora da angústia, que é o nosso Senhor. Então, quando estamos passando por momentos de aflições, nós temos esse sentimento de segurança que logo, que pela manhã, que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria chegará, certo? Então, olha aqui essa imagem, se a aflição te fez orar, então a aflição já te abençoou, né? Então nós passamos por aflições, passamos sim, e nós temos que tirar dela o bom proveito, né? Onde o Senhor nos molda, onde o Senhor nos prepara, certo? Olha só o que Santo Agostinho disse. Ele diz que a oração é uma chave que nos abre as portas do céu. E é verdade, né? Através da oração que nós conseguimos a vitória. Tiago urge-nos a buscar forças em Deus por meio da oração. Paulo nos recomenda orar sem cessar. A oração é vital, pois nos aproxima de Deus. Irmãos, sem oração, pare para pensar comigo. A Bíblia, nós vimos isso em outras aulas, que a Bíblia ela trata a igreja como noiva e o Senhor como noivo, não é verdade? E quando a gente fala de matrimônio, a gente sempre sabe e ensina que a importância do diálogo no matrimônio, não é verdade? Quando acontece algum tipo de problema entre o casal,
você observa que a maneira mais correta e mais fácil de resolver os seus problemas é como? É brigando, não conversando? Não. É gritando? Também não. É voando panela para um lado para outro? Também não. A melhor maneira de resolver esses dilemas matrimoniais é através do diálogo. É através do diálogo. E preste bem atenção, não tem como você estar bem com o noivo como noiva se você não dialogar com o noivo. Você dialogar com o noivo. Pastor, como é que eu vou conversar com o noivo? Através da oração. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você conversa com Deus. Você é a noiva conversando com o noivo. Então, olha a importância. Não tem como você ter intimidade com o seu noivo, com o seu marido, com a sua esposa, se não houver diálogo. Você não vai ter intimidade, você não vai ser amigo do noivo. Você não vai ter intimidade com o noivo se você não conversar com ele. Então a oração ela é primordial, ela nos aproxima de Deus. Existem algumas coisas, alguns vetoriais acerca da oração. Olha só, olhe para cima, isso mostra dependência. Quando você olha para dentro, mostra arrependimento. Quando você olha para fora, você vê os perdidos. Quando você olha para trás, vem o sentimento de gratidão, uma oração que você agradece por tudo que Deus fez. Não esqueça, depois da aflição sempre vem a alegria. Então, se está passando um momento de aflição, pode esperar que a alegria ela está vindo. Na imagem aqui que eu coloquei para você, diz: sua vida está difícil? Você está perto da vitória. É sempre assim, irmãos. Quando nós passamos uma luta, né, quando nós vemos as coisas embarreiradas, é porque realmente está chegando o momento da vitória, está chegando algo novo para você, tá bom? Então glorifique a Deus. Olha o que Spurgeon diz: 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Então pare de murmurar e ore e apresente a Deus aí as suas causas. O crente não é levado à oração somente através das tristezas e aflições, mas oramos também em agradecimento por tudo que Deus já fez ao nosso favor. Assim sendo, não são as circunstâncias que nos farão orar, pois a oração para nós é um estilo de vida. Guarde isso, irmão. A oração para nós, ela não é um momento, não é algo esporádico, não é algo circunstancial. A oração para nós é um estilo de vida, faz parte da nossa vida a oração. Oramos ao nos alimentar, oramos ao acordar, oramos ao dormir, oramos durante o dia, oramos na igreja, oramos pela nossa família, oramos pela nossa comunhão, oramos pela nossa vida com Deus. Então, a oração ela faz parte de todas as áreas da nossa vida, ok? Então, a nossa oração não é circunstancial. Você ora quando está triste. Você ora quando está alegre, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito. Então, a nossa oração ela não é circunstancial. Martinho Lutero ele diz assim: quando eu não consigo orar, eu canto. Apesar de cantar mal, ele ouve meu coração. Tiago, ele fala: quem está triste, ore, e que quem está feliz, cante louvores. Né? E nesse verso, ele não proíbe, não há uma proibição expressa para quem está alegre orar, porque há a oração de agradecimento a Deus por tudo que Deus tem feito. Então, por isso que a gente afirma que a nossa oração ela não é circunstancial, correto? A oração da fé e a cura das enfermidades. Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Irmãos, no contexto bíblico, se você for estudar a fundo a questão do presbitério, né, da função do presbítero na igreja, né, na igreja primitiva, você vai ver na igreja apostólica
você vai ver que os presbíteros, eles atuavam como pastores. Eles eram homens maduros, responsáveis e espirituais, e tinham a função de pastorear o rebanho, né? Segundo Atos 20. Então, eles eram representantes dos crentes, exerciam a função pastoral mesmo, exerciam a liderança, supervisionamento, né, da congregação. Então, eles exerciam o ministério pastoral mesmo. Então, hoje nós temos que ter também presbíteros, né, preparados, homens de Deus, que venham impor as mãos sem ira, sem contenda, né, que venham orar pelos enfermos. Continuamos, sim, a dar importância nesse ministério tão importante que é o ministério dos presbíteros. No entanto, hoje, no nosso ministério, os presbíteros também podem dirigir igreja, né? Receber essa função pastoral. Tem gente que pensa que somente o pastor pode exercer, né? Mas no Novo Testamento nós não vemos esse título, né? Pastor, mas sim bispo, presbítero. É aquele que tinha a função de organizar, de supervisionar a congregação. Então, eles exerciam o ministério pastoral. É por isso que Tiago, né, fala, chama os presbíteros da igreja, chama os líderes da igreja, chama aqueles homens maduros, responsáveis para orar, né, estar orando pelos enfermos. Martinho Lutero diz, a oração é o suor da alma. Né? Então, você só vai soar quando você exercita. Então, exercite através da sua oração. Né? Exercite a sua fé através da oração. Qual o propósito da unção com óleo? Irmão, hoje nós vemos uma gama de referências a respeito do óleo. É óleo de Israel, é óleo de oliveira, é óleo de não sei o que, é óleo que veio não sei da onde, e o óleo da unção, e o óleo de... Eu, no ministério pastoral, já vi muitas pessoas que não são nem crentes, e vão à igreja e pedem o óleo ungido, falam, deixa eu levar o óleo ungido, né, para fulano, deixa eu levar óleo para ciclano. E essas pessoas não entendem que a unção, o poder de cura não está no óleo. O óleo é um símbolo. A unção, né, o poder de cura está na oração. E é isso que Tiago evidencia na sua epístola. A unção com óleo, ela é mencionada também em Marcos 6,13. Né? Mas apesar de o Novo Testamento trazer essas referências acerca do óleo, Tiago ele evidencia o poder da oração. Ele não evidencia o óleo, mas ele evidencia o poder que há na oração, através da fé. Atribuindo a cura não ao óleo, mas à oração eficaz, à oração com fervor, à oração com fé, com frequência. Então, Tiago, ele tira isso, esse foco do óleo e coloca na oração. Então, não é o óleo em si. Eita, o óleo de Israel. Irmão, não importa. Né, que óleo é. Pode ser o óleo de cozinha, pode ser o óleo, né, é apenas um símbolo. É um símbolo. Quando você olha, é claro, nas nossas igrejas nós temos, né, usamos essa prática do óleo, mas não usamos desregradamente. Nós vemos aí pessoas pegando litros e litros de óleo, jogando em cima do irmão, e tal, aquela coisa toda. Para que isso? É desnecessário, né? O óleo, ele é um símbolo. A unção não está no óleo, né? O poder de cura não está no óleo. O poder está na oração que é feita com fé em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós vemos muita coisa nesse sentido. Sabemos que no Antigo Testamento o óleo era usado para diversas, né, para unção de reis, para unção de profetas e toda aquela coisa. E nós hoje na igreja neotestamentária nós usamos ainda o óleo, né? Mas basicamente para a questão da cura, né? Orando com imposição de mãos,
né? Regradamente, não uma coisa exacerbada, mas com sabedoria, correto? A oração acompanhada de confissões. Irmãos, às vezes não adianta, né, as pessoas orarem e não confessarem, né, os seus pecados. E Tiago, ele declara isso, né? O propósito de se confessar o pecado e orar um pelos outros. A Bíblia fala isso, de você. Eu gosto muito disso, dessa sinceridade do irmão que chegou, irmão, eu falhei, pastor, eu falhei, eu pequei, só Jesus na minha causa, porque isso é sinceridade diante de Deus. Enquanto outros escondem, não, tá tudo bom, a paz do Senhor, e o coração cheio de rapina, cheio de todo tipo de pecado, e Deus sabe que ele não está bem, e aí ele dá a paz do Senhor, e aí ele fala que está bem, mas ele, Deus, sabe que ele está distante, não confessa seus pecados, não prospera, fica ali, né, não exerce, não ajuda a obra, não fica ali distante e não participa das bênçãos de Deus, né? Então, Tiago, ele traz isso, quando ele fala assim, que nós temos que confessar os pecados e orar um pelos outros, para que possam ser curados. Aí ele traz um termo vago, né? Mas que nos traz uma certa dúvida se essa cura é física, espiritual, né? Se é individual ou coletiva. Mas o que é certo é que quando confessamos e oramos, um processo de cura acontece. Você já prestou atenção? Quando você comete uma falha e você fica com aquilo martelando, o Espírito Santo vai te cobrando, e você sente aquele peso, aquela coisa, aquela cobrança do Espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece, e você sente essa tristeza, porque o teu Espírito, né, ele se comunica com o Espírito Santo, e você sente dentro de você que é a habitação do Espírito Santo, e você sente essa tristeza, né, esse pecado corroendo. Mas aí quando você confessa, a Bíblia fala aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí você chama seu líder, e aí você chama um irmão, né, idôneo, um presbítero, você chama, e ali você confessa, você chama o pastor e fala, pastor, eu falhei, aconteceu isso e isso e isso, e você chora, e ali o pastor vai orar por você, vai pedir as bênçãos de Deus sobre você, o perdão de Deus sobre a sua vida. Quando você sai ali daquela oração, você já sai mais leve. Por quê? Porque você confessou. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então agora suas orações serão respondidas. E isso é muito importante. Então é isso que Tiago traz nessa epístola tão importante. Né? Tópico 3. A oração feita por um justo gera efeito. Essa palavra justo, irmão, traz um temor muito grande, né? Quando a gente fala a oração feita por um justo, aí a pergunta que vem é o que é ser justo? E no tópico 3.1 aqui traz essa resposta. Quem é justo? Aqui, justos são aqueles que foram perdoados e justificados por Cristo e que oram pela fé. Os exemplos de homens, né, que tiveram suas orações respondidas. Josué orou e o sol parou, né? Josué 10, 12, 13. Elias orou e o filho da viúva ressuscitou, né? Ezequias orou e 185 mil soldados assírios foram mortos, está em Isaías 37. A igreja estava orando, né? E Pedro foi liberto da prisão, oração, né? Abriu as portas da prisão, que maravilha. Então, o poder da oração é incontestável. E às vezes você que se sente incapaz de orar por alguém, irmão, você não vai orar no seu nome. Você não vai orar, eu não oro em nome do pastor Misael, não vai sair nada. Em nome do pastor fulano, não vai acontecer nada. Em nome do presbítero, não vai funcionar. A oração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse nome há poder. E quando você ora, né, você foi justificado por Cristo. Isso não significa que nós não temos falhas. Nós temos falhas. Né? E isso é demonstrado, um exemplo de Elias. Né? A Bíblia fala que Elias era um homem como qualquer um de nós. Um homem, né, que tinha os seus dilemas, as suas fraquezas.
E isso é demonstrado como Jezabel persegue ele, e ele entra em um estado depressivo, e ele se tranca e deseja a morte. Né? Um homem que orava e o céu, né? E o fogo descia do céu, e um homem que tinha a comunhão com Deus, mas que tinha as suas fraquezas como humanos, como todos nós temos. Né? Então, quando você vê aqui justo, não vou orar porque eu sou falho. Nós somos falhos, mas nós oramos em nome daquele que não tem falha. Mas nós estamos debaixo da autoridade do nosso Senhor. Então, se você foi justificado, se você foi perdoado, se você confessou os seus pecados, então ore. Ore que o Senhor vai atender as suas orações. Amém? Todos esses personagens são homens comuns que buscaram perdão e foram justificados e tiveram as suas orações respondidas. Então não é a questão do super-homem não, viu? São homens comuns. O resultado da oração não é algo absoluto. Ou seja, não é como você quer. Não é você orar, Deus, eu quero isso. Aí acorda de manhã, cadê? Não é por aí, irmão. Então, é Deus que cura. É Ele que determina e não nós. Então tome cuidado com esse negócio de determina. Determine. Você pede, você clama, você se derrete diante de Deus. Você clama ao Senhor. Mas quem determina é Ele. Quem dá a ordem é Ele. Quem sabe o momento é Ele. Nós temos exemplos bíblicos de que Deus não respondeu à oração, né, como era esperado. Por exemplo, Paulo. Paulo, se você vê lá em 2 carta aos Coríntios 12, ele ora por 3 vezes. Senhor, tira de mim o espinho na carne, tira de mim, tira de mim. Mas aí o Senhor fala para ele, não, Paulo, a minha graça te basta. Olha só. Então, Paulo, que tinha uma comunhão com Deus, tinha o dom da cura, tinha a bênção de Deus, era um servo de Deus, assim, detentor de uma autoridade espiritual muito grande, e ele ora e Deus fala, não, a minha graça te basta. Olha só, irmãos. E tem gente que às vezes quer imprensar Deus na parede, não sei como, mas quer imprensar Deus na parede e falar, Senhor, tu tem que fazer. Mas que negócio é esse? Eu determino. Mas onde é que já se viu o servo determinar algo para o seu Senhor? Não, nós pedimos com fé. É diferente, irmão. Senhor, eu acredito, eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a petição e a oração. Eu clamo ao Senhor com fé. É diferente. Eu determino. Peraí, quem é que determina? Quem determina é o Senhor e não o servo. Nós estamos na condição de servo. Nós temos que entender isso. Tá? Moisés também, ele pede para entrar na terra, né, na terra prometida. Ele pede para entrar em Canaã. E Deus leva ele ao monte e fala, tá vendo lá? Tá, tô vendo. Pois é, mas tu não vai entrar não. Então Deus fala, não, você não vai... Deus não atende a oração de Moisés. Irmãos, e quem era Moisés? Né? Um pastor, né? Inigualável, com a paciência que Moisés teve conduzindo esse povo pelo deserto. E ele ora e Deus fala não. Ele pede a Deus e Deus fala não, tu não vai entrar não. Então, irmãos, preste bem atenção. Nós temos que entender que Deus nem sempre faz o que desejamos. Deus, ele é soberano. Deus, ele não vê com os olhos materiais que nós vemos. Deus sabe o que é melhor para você. Tem gente que pede um carro, Deus fala, não vou te dar porque tu vai sofrer um acidente, você é muito barbeiro. Deus sabe, irmão. Deus, ele conhece o íntimo, ele conhece, né, o que está por vir. Ele sonda, ele esquadrinha o coração. Então Deus, ele conhece. Não adianta, né? Às vezes você pede algo e não acontece, e você fala, não, Deus não está me ouvindo. Ele está te ouvindo, mas ele quer o teu bem. E nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é soberana, ela está acima da nossa vontade, né? Aí vem Elias, né? É o exemplo de Elias, que Elias, ele era um homem, né? Você vê nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, e é citado também no Novo Testamento várias vezes, e ele é citado como um exemplo, um homem de fé, né? Um homem de milagres, e as Escrituras, e Tiago, ele traz aqui, ele quebra esse paradigma, né? Afirmando que Elias era um homem comum, com medos, com aflições,
Depois você leia Reis 19, 1 Reis 19, você vai ver que Elias passou por situações depressivas, desejou a morte, parou, acabou meu ministério, acabou tudo, e o Senhor, e aprove ao Senhor renovar as forças dele, para que ele pudesse, né, prosseguir. Então nós aprendemos que o poder da oração não está restrita aos super-homens, a homens, a pastores de grandes igrejas. Para com isso. O poder da oração está para todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que foram justificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pare com isso. Às vezes, alguém deseja oração. Chama o pastor. Irmão, ore em você. Você tem autoridade. Deus te deu também essas ferramentas. Né? Você não vê isso restrito a uma classe de obreiros, a uma classe de... Não. Né? Não, nós não vemos isso. O Senhor nos deu essa autoridade. Você que é servo, né? Você que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, você que confessou seus pecados, você que está na presença do Senhor, estenda a sua mão, sem ira, sem contenda, clame ao Senhor, ore ao Senhor, que o Senhor vai ouvir a sua petição. Amém? Então, irmãos, preste bem atenção nessa frase. Deus poder fazer não é a mesma coisa de que Deus quer fazer ou que Deus vai fazer. Ele pode fazer? Pode. Isso não significa que ele vai fazer. Então nós oramos. Por isso que a oração modelo em Mateus nos ensina nós pedirmos segundo a vontade de Deus. Então, a vontade soberana é de Deus, não é a nossa. A nossa vontade não prevalece sobre a vontade de Deus. Amém? Se nós entendermos isso, irmãos, nós teremos uma comunhão mais íntima com Deus. E nós não ficaremos frustrados quando as nossas orações não forem respondidas. Tem gente que pensa que Deus tem por obrigação atender os seus pedidos. Não, coloque Deus na parede, determine. Não é por aí, o caminho não é esse. Nós clamamos, nós pedimos, segundo a soberana vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, na vida de cada um de vocês. Concluindo aqui, você conclui, faz a conclusão com sua turma, mas quero trazer aqui essa frase de Lutero como conclusão. E ele diz: ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Você que não está orando, preste bem atenção nisso. Amém? Grande abraço. Até a próxima. Que Deus te abençoe.